Olha lá, ele está a configurar, estamos quase no Facebook Live. Já diz. Olha lá, está quase. Fácil. Nuno, já nos consegues ver aí online? Já? Pronto. Então, boa noite a todos. Peço desculpa pelo atraso, tivemos aqui umas dificuldades técnicas, que é o que se diz na prática quando há alguém que não sabe mexer nestas coisas. Mas obrigado a todos para quem está a assistir. Hoje queremos falar aqui no âmbito do 5.7 com um grupo muito distinto de comentadores que fazem não só me dão a honra de serem meus amigos, como pertencem todos ao grupo de fundadores do 5.7. E vamos falar agora durante uma hora e pouco sobre o assunto do momento, não é? A pandemia e as consequências da epidemia nos mais diversos planos. Eu, como estamos muito atrasados, farei uma apresentação muito rápida, muito sumária dos participantes. Todos eles são provavelmente conhecidos de quem nos está a assistir, mas como é importante fazer as apresentações, aqui vai. Eu começo pelo Bruno Macens. O Bruno Macens é neste momento, e não exagero ao dizer isto, um dos mais originais e interessantes comentadores internacionais de geopolítica e geoeconomia, se eu posso utilizar essas expressões. Ele escreveu 3 livros fantásticos de rajada, cuja leitura eu recomendo. Eu li o último há 2 meses, talvez, History Has Begun, mas ele começou com o Dawn of Eurasia, e a partir daí ele tornou-se imediatamente uma figura permanente nas grandes cadeias de televisão, nos grandes jornais internacionais, e por isso hoje temos o gosto de o ouvir falar, para ele trazer aqui também a sua experiência internacional do ponto de vista geopolítico e geoeconómico, deste problema todo em que nós estamos metidos. Ele foi também secretário de Estado dos Assuntos Europeus no governo onde eu também trabalhei, entre 2013 e 2015, e atualmente vive fora de Portugal, está a falar connosco da Turquia. Por isso temos que ter alguma tolerância, porque ele tem 2 fusos à frente, 2 fusos horários à nossa frente, por isso vai ficar cansado mais rapidamente. Eu prometo que não tomaremos muito tempo ao Bruno. A seguir temos a Ana Rita Bessa, que é deputada do CDS, também ela, como eu disse, membro fundador do 5.7. Ela já era deputada na legislatura anterior, foi reeleita nas eleições de 2019, e ela vai dizer-nos também um ponto de vista de alguém que está por dentro dos trabalhos da Assembleia da República e que tem acompanhado, evidentemente, com mais proximidade do que nós, a ação do Governo e dos outros órgãos envolvidos, Presidente da República, são os órgãos envolvidos na gestão política propriamente dita desta situação toda em Portugal. Depois o Paz Guimarães Pinto, que é membro da direção do 5.7, foi líder até há muito pouco tempo, até às eleições legislativas de outubro de 2019, da Iniciativa Liberal, economista, também com uma larga experiência internacional, mundo económico, mas não só. Obrigado, Carlos, por teres juntado a nós também. O António Nogueira Leite, que é o mais velho aqui do grupo, e por isso o mais sábio, o mais sensato, o mais experiente professor de Economia na Universidade Nova, e que tem uma experiência profissional direta do setor económico e do setor financeiro muito alargada. Também já teve responsabilidades governativas há mais tempo, como secretário de Estado, nos anos 90, no final dos anos 90. Finalmente, a Graça Canto Muniz, que também faz parte da direção do 5.7, doutorada em Direito, e tem um contributo muito importante para nos trazer hoje, porque ela é especialista ao detalhe na questão da proteção de dados, que já era uma questão decisiva antes da pandemia e agora vai adquirir uma importância cada vez maior, não já no momento presente, mas também para o futuro. Uma vez mais, obrigado a todos, os participantes e a quem nos está a ouvir. Espero que estejam a ouvir em boas condições. Por isso eu passava já a palavra ao Bruno, fazendo uma pergunta muito rápida, para ele nos trazer aqui o balanço da situação do ponto de vista internacional, quais são os grandes contrastes que ele encontra no que ele tem visto, não só na reação imediata ao combate à epidemia, mas também a discussão internacional que hoje está a ter lugar no que diz respeito às estratégias de saída das primeiras reações. Bruno. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos os participantes e aos participantes no Facebook. Acho que é uma questão importante, as diferenças, os contrastes entre as várias abordagens. Importante, por um lado, porque nos ajuda a perceber como é que podemos resolver este problema,
e é sempre bom comparar diferentes soluções e os resultados que as soluções têm, mas é importante também para percebermos um pouco melhor quando, na verdade, uma crise acontece, quais são as grandes diferenças, as grandes linhas divisórias na política internacional, porque por vezes elas estão escondidas ou são relativamente superficiais, e eu acho que é no momento de crise que percebemos onde é que essas diferenças estão essencialmente. Deixa-me percorrer algumas das possíveis linhas divisórias que nós podemos estabelecer. A primeira, obviamente, foi explorada muito em janeiro, uma diferença entre regimes autoritários e democracias liberais. E houve mesmo a sugestão de que a pandemia resultou da falta de transparência e do autoritarismo do regime chinês. Eu acho que essa linha está um pouco em crise, evidentemente. Nós vimos a Itália responder de uma maneira que não é muito fácil de distinguir da resposta chinesa, e vemos agora os Estados Unidos também a aplicar medidas semelhantes. Se alguém tinha ilusões de que, eu acho que houve uma discussão em vários países europeus, será que é possível numa democracia liberal aplicar as medidas que a China aplicou? E na verdade rapidamente se revelou que é não só possível, mas indispensável, e é a própria opinião pública que o exige, ao contrário do que se sugeriu na altura, que a opinião pública nunca o aceitaria. Outra linha divisória que eu acho que foi explorada pelo Francis Fukuyama tem mais a ver com a questão da governança, a qualidade das instituições, a confiança que existe entre instituições e cidadãos, e eu acho que essa que é uma distinção talvez mais relevante e que nos ajuda a perceber algumas diferenças e a perceber porque é que em alguns sítios a resposta tem sido mais bem sucedida do que noutros. Uma terceira linha que eu pessoalmente prefiro tem a ver com a tecnologia. Houve países que abraçaram uma solução tecnológica para a crise, houve países que usaram a tecnologia, houve países que não usaram a tecnologia. Eu acho que Espanha e Itália são exemplos disso. Nós estamos a usar essencialmente em Espanha e Itália, por enquanto, até uma vacina ser desenvolvida, a tecnologia que existia em 1917-18 com a gripe espanhola. Não me parece que haja grandes diferenças, ou se calhar, se quisermos ser provocatórios, a tecnologia que se usava na Idade Média para responder a uma pandemia, essencialmente ficar fechado em casa. Houve países que usaram tecnologia, a China usou algumas dimensões tecnológicas, mas houve em particular 2 países, Taiwan e a Coreia do Sul, que criaram antes da pandemia um sistema completo tecnológico para responder à pandemia. Eu tenho um texto que vai ser publicado amanhã sobre a Coreia do Sul, e é um sistema em muitos aspectos comparável ao sistema de combate ao terrorismo nos Estados Unidos, mas que foi criado para combater possíveis pandemias. Isso teve lugar lá. E finalmente deixa-me só terminar um minuto. Temos a questão das restrições físicas, onde talvez há um mês era uma linha divisória importante. Nesta altura, há o caso da Suécia, que eu acho que é um caso interessante. Desde o início da pandemia, me pareceu, embora não estivesse seguro disso, que era razoável explorar uma solução em que as medidas fossem menos restritivas, mas mais sustentáveis no tempo, de modo que não tivéssemos de fazer oscilações e zigue-zagues que eu acho que países como Portugal, Espanha e Itália vão ter de fazer. E que são zigue-zagues bastante duvidosos do ponto de vista humanitário, mas técnico também, porque parecem que países como Portugal o que vão ter que fazer é retirar uma restrição e ver qual é o resultado para saber se continuamos sem a restrição ou se a voltamos a reimpor. O que, na verdade, para chamar pelo nome, é fazer um teste com vidas humanas, não é outra coisa. Sim. E parece-me que vale a pena discutir sem preconceitos e sem uma certa fúria que eu vejo muitas vezes nas redes sociais, onde agora passo ainda mais tempo do que habitualmente, uma certa fúria quanto a soluções alternativas. A Suécia tem muitas restrições aplicadas, muitas, mas a um nível que é claramente sustentável. Os alunos até a idade de 15, 16 anos continuam a ir à escola, é possível circular na rua, muitas das lojas estão abertas, os parques estão abertos, etc. E essa solução tem a vantagem de não obrigar a fazer oscilações súbitas, de ser mais sustentável no tempo, e talvez daqui a um ano os custos em termos de vida sejam inferiores. É uma discussão que podemos ter de voltar daqui a um ano. Essas 4, acho que não é necessário voltar a enumerar, essas 4 linhas divisórias parecem-me as mais importantes e as mais sugestivas também do ponto de vista da política pública, à medida que tentamos reagir e encontrar as melhores soluções. Mas então, deixa-me só fazer mais uma pergunta, ainda contigo. A solução, a divisão tecnológica, para utilizar a tua expressão, parece-me claro que a solução da Coreia do Sul e de Taiwan foram, do ponto de vista global, pelo menos até agora, superiores às demais.
E isso dependeu da previdência dessas duas sociedades. A que é que se deveu essa previdência que eles tiveram e mais ninguém teve, na tua opinião? Deve-se muito à SARS. Foram duas sociedades que foram afetadas, que se prepararam desde essa altura. Na Coreia do Sul também MERS, que se tornou rapidamente um problema na Coreia. Sociedades que são quase por disposição inclinadas a procurar soluções tecnológicas. Eu acho que essas duas razões explicam muito da resposta. Não me parece que seja uma falta de preocupação com privacidade, vamos voltar a este assunto. Sim, os coreanos claramente criaram um sistema que responde a essas preocupações. Os coreanos nunca estiveram confortáveis com a guerra ao terrorismo e o sistema de informação criado pelos Estados Unidos. Neste caso, aplicaram um sistema cheio de reservas e de salvaguardas. Agora, deixa-me dizer, antes que se estabeleça a ideia de que esta solução é perfeita, por um lado, é fácil perceber, olhando para a questão da Coreia do Sul, que obriga a um esforço tremendo da parte das autoridades, porque o vírus move-se muito rapidamente e mesmo usando a última tecnologia é muito difícil acompanhar esses movimentos. E em segundo lugar, mesmo que Taiwan e a Coreia do Sul continuem a ser tão bem-sucedidos como até agora, se o resto do mundo não resolve inteiramente o problema. As sociedades teriam que ficar fechadas ao resto do mundo, economicamente seria um colapso. Mas isso também não me parece que seja uma crítica à Coreia do Sul e a Taiwan. É uma crítica à falta de cooperação internacional, é uma crítica ao facto dos países não estarem sequer preocupados numa segunda fase em explorar este tipo de soluções. Mas se olharmos para os números na Coreia do Sul e em Taiwan são extraordinários. E eu lembro-me, ainda estava a viajar na Ásia na altura, a Coreia do Sul foi um país a seguir ao Irão e à China que subitamente viu uma explosão de casos e toda a gente achava que não ia conseguir recuperar. Também me lembro disso. Obrigado, Bruno. Eu já volto a ti, porque eu também quero falar contigo sobre algo que tu escreveste relativamente à questão da privacidade, mas por isso ainda temos que meter a graça aqui no barulho. Antes de irmos à graça, Ana Rita, estás-me a ouvir? Estás por aí? Estou sim, senhora. Também me estás a ouvir a mim? Estou a ouvir perfeitamente. Olha, querida, diz-me uma coisa. Tu, como eu disse, tu és deputada da Assembleia da República, porque tens acompanhado isto muito de perto, questões que são elementares para a organização da nossa vida aqui em Portugal. Primeiro, eu queria pedir para fazeres um ponto de situação sobre o que é que está em vigor agora. O estado de emergência, até dia 2 de maio, que tipo de restrições ainda impedem sobre nós e que tipo de restrições vão ser levantadas no dia 2 de maio, só para toda a gente perceber como é que a nossa vida muda, como é que ela vai ser até ao dia 2 e depois como é que ela muda no dia 2. Está bem. Eu estou a acompanhar, mas com distanciamento social. Eu estou a cumprir as regras. E não levo a mão à cara e essas coisas todas. Está para o caso do Ricardo Araújo para eu estar a ver e eu não quero ser apanhada. Então é assim, há dois planos essencialmente que estão a ser tratados na Assembleia. Um, como dizes, é o estado de emergência, que na verdade é votado na Assembleia, mas é decretado pelo Sr. Presidente da República e que vigorará esta segunda renovação, vamos para a terceira quinzena, acaba a 2 de maio, mas depois não sabemos o que é que vai acontecer. Podemos especular e até podemos especular com alguma base, tendo em conta as declarações do Sr. Primeiro-Ministro até ao Expresso neste fim de semana. Mas não sabemos ao certo o que é que vai acontecer e a resposta que normalmente é dada remete sempre para os especialistas, aqueles que reúnem à terça-feira com um alargado quórum de partidos e concertação social. Mas basicamente neste estado de emergência o que mudou em relação ao anterior foi relativamente pouco. Foram aliviadas as restrições de circulação que tinham a ver com o período da Páscoa, em que se queria garantir que as pessoas estavam sossegadas e não iam às suas respectivas terras. Foi levantada a cerca sanitária em Ovar, que era também uma das coisas que se previa que ia acontecer, e permitiu-se, e há duas pequenas alterações, portanto, tudo o resto se mantém igual, as obrigações de confinamento, quem está doente tem que estar em casa, em geral as pessoas têm que estar em casa, as pessoas com mais de 70 anos têm um dever de recolhimento, portanto, para quem tem pais sabe bem a dificuldade que isso se torna a certa altura. Todo o pequeno comércio continua fechado. O que é que muda mais? Muda que as estruturas sindicais podem passar, neste momento, colaborar de alguma forma na legislação laboral, isso tinha ficado impedido nos dois estados de emergência anteriores, embora ainda se mantenha uma coisa que para estas estruturas é muito complicada, que é a proibição do direito de greve.
Pronto. E isso faz-me ir a um ponto em que este decreto do estado de emergência se tornou contestado e sui generis, que tem que ver com o Dia do Trabalhador. O estado de emergência, no preâmbulo do decreto do Sr. Presidente, abre uma exceção às limitações de deslocação para que se possa aplicar e se permitir as comemorações do dia 1 de maio. E isso tem levantado, naturalmente, muita polémica. Naturalmente, enfim, pelo menos para mim, isto já é uma apreciação, mas tem levantado questões porque parece ser inconsistente com a limitação de todas as outras manifestações de qualquer tipo, sejam as sindicais, sejam culturais, sejam religiosas, sendo que a liberdade religiosa também é um valor e também é um pressuposto, e portanto isto levantou aqui algumas questões que agora estão a tentar ser dirimidas ou explicadas, não sei muito bem como é que nós queremos chamar, ainda vamos ver como é que corre, mas que complicou aqui um bocadinho esta percepção e que introduziu aqui um fator que até aqui não havia muito, que foi um fator, ou não havia tão expressivo nestes decretos, que foi um fator ideológico que veio, se quiserem, minar a unidade que se vinha estabelecendo até aqui. De alguma unidade, enfim, estou aqui a olhar para o Carlos, mas algum consenso à volta do estado de emergência. O que é que, para não me demorar muito, o que é que complica aqui também o estado de emergência? É que no dia em que ele entrou em vigor, começámos a ter o Sr. Primeiro-Ministro a falar do que é que vai acontecer a seguir, o que do ponto de vista da cabeça das pessoas, logo da minha para começar, torna a mensagem um bocadinho confusa, não é? Porque então para que é que nós estamos em estado de emergência por mais 15 dias, se já começamos a dizer que vão abrir cinemas porque são espaços culturais com lugares marcados, que se calhar vai haver outra vez liberdade de culto, no sentido de atender, de assistir às cerimónias, que afinal aquilo que tinha sido anunciado que era apenas o 11º e o 12º ano de escolaridade é que iam ter aulas presenciais por causa dos exames e do acesso, mas afinal também já vão abrir as creches e as universidades também podem abrir se quiserem com exames presenciais, se calhar até vão abrir eventos desportivos, embora sem público, e portanto de repente parece que houve aqui uma aceleração sem se conhecer o fator que espoleta esta aceleração e que baralha o estado de emergência que vigora agora. E, sobretudo, para quem é economista, e agora olho aqui mais para o meu canto inferior direito, para quem é economista percebe que os agentes do país acolhem estes sinais e reagem em função deles. E, portanto, eu acho que começa a ser expectável ver mais movimentação nas ruas, porque as pessoas incorporam este sinal e começam a achar, bem, ainda por cima se o pico já passou, lá para 23 ou 25 de março, então porquê é que ainda estamos em casa? Pronto. Em paralelo com isto, também gostava de vos dizer, porque de facto acompanho os trabalhos da Assembleia, eu acho que as pessoas não têm bem noção disso, há um furor legislativo em curso. Eu estive a contar entre decretos de lei, leis, despachos, circulares, já vamos em 115 peças legislativas desde que começámos isto. Que é obra. Tentar acompanhar o que é que isto quer dizer. Normas da DGS, orientações às empresas, pronto, enfim, eu não questiono o seu valor, não estou a fazer nenhuma apreciação sobre o seu valor, mas 115 é uma lista extensa que eu quase que jurava que se fosse ler ia encontrar contradições entre elas, não é? Fora aquelas que já foram alteradas, como a lei do layoff, que já vai na quarta versão, não é? Portanto, enfim, vamos assumir que sempre para melhorias, embora assumir com muito boa intenção, porque na verdade não é bem assim, mas portanto o Parlamento não tem estado, o Governo não tem estado parado, o Parlamento também não, e aqui termino dizendo isto. Às vezes no Parlamento, nós reunimos agora uma vez por semana, o plenário reúne uma vez por semana, as comissões já começam a ganhar alguma tração, desde que o Ricardo Araújo Pereira nos apanhou numa coisa que não correu bem, a tendência é ser presencial, porque, enfim, nós também não gostamos de ser bonecos de feira, não é? Portanto, agora tentamos que as reuniões sejam presenciais, com todas as condições de distanciamento, mas o que tem acontecido é que os partidos, sobretudo os partidos à esquerda, Bloco e PCP e PAN, que está aqui num limbo que eu não sei classificar, tendem a usar o tempo de plenário para ceder à tentação de substituir-se ao governo e governar por eles, não tendo tido essa legitimidade nas urnas, não é? E, portanto, proliferam as iniciativas legislativas que, em bom rigor, neste momento, não me parece ser muito prudente, porque o que se quer é uma ação ágil,
com informação e nós, os outros partidos, não temos essa informação e, portanto, a nossa ação devia ser minimamente corretiva naquilo que entendemos que não está na mira certa, dá alerta por outros meios daquilo que deve ser feito, até porque há reuniões semanais com o Sr. Primeiro-Ministro, e não ceder a esta tentação de aproveitar um momento, supostamente é de união, para marcar posições que não nos foram legitimadas nas urnas, o que não significa, para ficar claro, que não se deva fazer alguma oposição. Eu não tenho essa escola. Mas também, entre não fazer oposição e passar para 115 medidas legislativas, acho que é capaz de haver aqui um meio termo de bom senso. E ficava por aqui. Ok, obrigado, Ana Rita. Também dou a volta a ti. Carlos, estás-me a ouvir bem? Olha, o que eu te queria perguntar, até mesmo na sequência do que o Bruno e que a Ana Rita estavam a dizer, cada um à sua maneira. Tu tens falado na necessidade de regressar à normalidade, não tens sido o único, mas tens vincado essa posição desde o início, de que não estamos aqui a viver uma espécie de estado permanente, mas que o regresso à normalidade também é uma espécie de urgência, na medida em que não o pensar, não o planear e depois não o concretizar acarreta custos incomensuráveis de todos os pontos de vista, não só económicos ou financeiros, mas também do ponto de vista até da saúde pública também, dos cuidados de saúde para outras doenças, para outros problemas e o impacto psicológico que isto também acaba por ter, manter uma população inteira confinada. O que é que tu querias dizer exatamente com o regresso à normalidade? Há pessoas que dizem que já não vai haver uma normalidade depois de todo este choque. Há uma normalidade a que vamos regressar, é regressar a fevereiro, ao início de fevereiro, em Portugal neste caso, regressar ao início de fevereiro, é outra coisa diferente, é o quê? O que é que queres dizer com isso? Olá, boa noite. Eu se calhar começava por balizar um bocadinho as premissas para estarmos aqui a falar todos da mesma coisa. E para balizar estas premissas, nós temos que excluir duas correntes de opinião que me parecem um bocado mais extremas. Aquela corrente de opinião segundo a qual isto não é nada de especial, que isto não passa de uma qualquer conspiração ao nível global para limitar as liberdades. Eu acho que estamos muito longe disso. É uma opinião respeitável, como todas as outras, mas acho que é bastante improvável quando temos, como disse o Bruno, quando temos diferentes líderes que não se entendem para nada a acordar neste ponto e a tomar medidas muito parecidas. Quando vemos medidas muito parecidas tomadas na China, na Rússia, nos Estados Unidos, então, na Europa, acho que aí podemos concordar que há algo de diferente. O quão diferente é, podemos discutir, mas que há algo diferente. Quem acha que não há, quem acredita que isto é uma grande conspiração, provavelmente deve estar escondido numa grande gruta, porque se há uma conspiração a este nível, não se sabe o que é que estas pessoas podem fazer. E depois há o outro lado, que também é uma opinião respeitável, para quem não há qualquer tipo de análise risco-benefício aqui, que não há nenhum tipo que temos é que salvar vidas custo custar, que não há qualquer análise custo-benefício, que não há qualquer tentação para tomar risco, e nesse caso, e temos que ser muito honestos, nós não tivemos vírus como este, já tivemos outros vírus no passado que mataram milhares de pessoas, incluindo em Portugal. O vírus da gripe mata todos os anos milhares de pessoas, que se tivéssemos optado por ficar em casa todos esses anos, durante todas essas épocas da gripe, certamente teriam sido salvas centenas e milhares de pessoas. E nós optamos por não o fazer, e duvido que se no próximo ano tivermos uma situação semelhante a 2012, 13 ou 14, não optaríamos por fazer isso. Eu acho que é uma posição respeitável. Quem achar que no próximo ano, quando vier mais uma época de gripe que mate centenas ou milhares de pessoas, que nos devemos voltar a confinar para salvar algumas dessas pessoas, é respeitável, muito humanista. Mais uma vez, também está fora das balizas daquilo que eu poderei falar. É evidente que temos que pensar como é que vamos voltar à normalidade. Nós temos um grande benefício em Portugal, que é estarmos 2 ou 3 semanas atrás de todos os outros países, nomeadamente de um país que é muito semelhante ao nosso, em termos culturais, em termos comportamentais,
que é a Espanha. Nós pudemos ver os erros que eles cometeram, corrigimos, isto é verdade, nós pudemos não cometer alguns erros que Espanha cometeu, como eles fizeram com a manifestação do 8 de março, como eles fizeram com a sua impreparação. Nós pudemos, por estarmos 2 ou 3 semanas atrasados, pudemos fazê-lo, e agora vamos assistir numa posição muito confortável da bancada a ver os outros países a reabrirem as suas economias e perceber qual é que é o efeito dessa reabertura. Porque a reabertura é inevitável. E é inevitável mesmo antes do vírus estar erradicado. Iremos reabrir o país numa altura em que provavelmente teremos mais infectados do que no dia em que decidimos fechar o país. Esta é verdade. A Ana Rita pode confirmar isso. Nós decidimos fechar o país há pouco mais de um mês, quando tínhamos, mesmo não acreditando nos números reais, tínhamos 1.000, 2.000 infectados, e quando reabrimos o país em maio, vamos ter algumas dezenas de milhares de infectados. Portanto, o risco de infecção até vai ser bastante maior quando reabrirmos do que quando decidimos fechar. Mas sabemos que temos que fazer isso. Temos que fazer isso, porque esta dicotomia entre a economia e a saúde pública é uma dicotomia falsa, porque uma não existe sem a outra. Não há saúde pública sem economia e não há economia sem saúde pública. E à medida que vamos avançando, vamos percebendo exatamente quais são os efeitos. E temos que reabrir de uma forma gradual. Não vai ser possível uma reabertura completa. Vai haver... Os grandes eventos vão ter que estar fechados, as grandes aglomerações de pessoas vão ter que ser evitadas. Eu acho que as pessoas vão querer evitar isso naturalmente. Acho que nós temos uma coisa enquanto cultura, que temos um grande respeito pela autoridade, e isso viu-se. E este medo que foi sendo instilado no último mês está na psique das pessoas e vai ficar lá durante muito, muito tempo. Eu hoje dei o meu passeio higiênico, espero não me estar a criminalizar com isto, mas a incriminar com isto. Eu vivo numa aldeia, portanto posso. E a certa altura passei por outra pessoa, por uma senhora que estava do outro lado da estrada, a uns 5 metros de distância, disse bom dia, como se faz nas aldeias, e a senhora não só não respondeu, como levantou a gola para a frente da boca, para e tal, respirar aquilo que eu tirei expelido com aquele bom dia. A verdade é que este medo de se contar os mortos todos os dias, este medo de se identificar quem é que morreu, de andarmos sempre a falar no mesmo tema há cerca de um mês, vai ficar na psique das pessoas. Mesmo que os impedimentos sejam todos levantados, as pessoas vão ter medo. E isso vai demorar algum tempo a sair, vai demorar algum tempo a passar, e isso vai sentir na economia. Eu disse há pouco tempo que o peso na economia por dia de isolamento estaria nos 200 milhões de euros por dia. O Centeno confirmou mais ou menos esses cálculos, eu acho que ele até foi um bocadinho mais pessimista, mas quando o confinamento acabar, este custo não vai ficar em zero. Primeiro porque temos uma parte da economia que é o turismo, que esse vai ficar assim até ao próximo ano. E depois, porque temos a componente de medo, que vai continuar a impedir muitas pessoas de trabalharem, de consumirem, de fazer as coisas normais, e que vai durar muito tempo. Muito tempo, porque mesmo que se encontre uma vacina para este vírus, eventualmente chegaremos a um ponto no próximo ano em que vai aparecer a tentação de publicar uma notícia sobre um novo coronavírus, e no momento em que isso acontecer, muitas pessoas vão voltar a casa, vão tirar as crianças dos infantários, vão tirar as crianças das escolas. Portanto, se vamos ter um regresso à normalidade, exatamente como estamos a
fevereiro, acho completamente impossível. Acho que mesmo se encontrasse a vacina daqui a 2 semanas, que daqui a 2 semanas não iríamos voltar à normalidade. As pessoas vão ter medo, as consequências económicas vão-se começar a sentir quando as pessoas finalmente saírem e esperarem ter o seu emprego à espera e não têm, quando começarem quando se começarem a somar as contas, não vai haver um regresso à normalidade. Dito isto, se ainda me restam alguns minutos, acho que também todas aquelas teorias de que o mundo vai mudar, de que isto nunca mais vai ser igual, acho que isso dificilmente irá acontecer. Politicamente não vai acontecer, isso tem-se visto. Aliás, politicamente, se nós olharmos para as reações políticas, não se vê grandes alterações. O BEC, o Bloco de Esquerda queria nacionalizar tudo, continua a querer exatamente isso. O Chega queria fechar fronteiras, continua a querer exatamente isso. O PSD, o Rui Rio, queria governar com o Costa, continua exatamente, só reforçou as ideias pré-concebidas que toda a gente já tinha em relação à política. E não se vê que haja nenhuma alteração. Duvido que os regimes que eram ditatoriais voltem usem esta experiência para se tornar mais democráticos. O que se poderá ver, e aqui é um risco, é as democracias liberais terem a tentação de se tornarem um pouco mais autoritárias e usarem isto como desculpa. Isso vai ser um dos grandes riscos do futuro, que eu, se calhar demasiado otimista, acho que não irá acontecer. Acho que nos iremos defender suficientemente bem desse risco, mas está lá e vê-se que aqueles líderes democráticos já tinham alguma tendência ao autoritarismo, foram os primeiros a saltar para este comboio do coronavírus para tentarem impor as suas visões. Temos o caso da Hungria, não há como rejeitar isso. Era alguém que claramente estava à espera de uma desculpa qualquer para fazer aquilo que fez. Agora, se vai mudar a forma das pessoas, a natureza humana, não. A natureza humana está aqui há milhares de anos. Já passou por guerras, já passou por vírus, já passou por experiências de quase extermínio e nunca mudou. Nós estamos aqui e vamos continuar a gostar da mesma coisa, a comportar-nos da mesma forma, a ter os mesmos incentivos. Vamos ter, no curto prazo, médio prazo, medo. E isso vai moldar muito a forma como as pessoas se vão comportar no curto e médio prazo, aquilo que estarão dispostos a aceitar que os Estados lhes imponham e façam no curto e médio prazo, mesmo quando já não houver risco. E depois vai haver outra coisa, que é, durante alguns anos, nós hoje usamos a metáfora da guerra. Esta pandemia é como uma guerra, uma metáfora que eu detesto, mas usarmos essa metáfora. Daqui a uns tempos vamos usar a metáfora da pandemia. Nós vamos ter um problema qualquer e vamos dizer, se na pandemia isto funcionou, se calhar pode funcionar agora. E esse será um grande risco. Mas pronto, já me prolonguei. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. António, por aí? António Mira Leite. Estás aí ou não? Estou. Olha, vamos pegar aqui nisto que o Carlos, no problema que o Carlos já levantou. Eu queria-te ouvir, e acho que queremos todos ouvir-te, falar então sobre as consequências económicas que nós podemos esperar. Enfim, não te vou pedir grandes profecias para daqui por 3, 4 anos, mas pelo menos o que é que nós podemos esperar para 2020, tanto no curtíssimo prazo como até ao final do ano. O que é que tu achas? Como é que estás a ver isto? Olá, boa noite a todos. É um caso em que nós estamos muito condicionados pelo que vai acontecer em termos da evolução pandémica e das respostas do governo dos governos a essa evolução. Há aqui um problema que é nós não sabemos muito bem quanto tempo vai demorar até termos imunidade de grupo.
Provavelmente é muito alta, porque enfim, é fácil fazer as contas. Quando o vírus tem uma propagação como este tem, é preciso um grau de contagiados muito superior a quando é um vírus que se difunde com menos capacidade, quando são menos pessoas infectadas em cada caso. Temos a questão das vacinas, que é aqui determinante, mas, enfim, entre os ingleses, que dizem que se calhar no outono poderão começar a vacinar alguns grupos, e os americanos, enfim, que há diferentes entidades que estão a tentar a desenvolver a vacina nos Estados Unidos, mas alguns dos mais presentes nos mídias dizem que provavelmente só para o ano, e se correr tudo bem. O que é engraçado, porque eram tipos que ainda há pouco tempo, quando estavam à procura de dinheiro para chegar até ao fim com a vacina do SARS-1, que não chegou até ao fim porque a pandemia acabou entre a primeira e a segunda fase de testes, basicamente diziam, estamos a um passo de o conseguir, e agora são os mais recalcitrantes. Mas seja como for, há muita gente a concorrer a fazer isso. Eu admito que possa acontecer qualquer coisa durante o próximo ano. Nós vamos ter de viver até lá. Eu concordo com o Carlos que isto não vai resolver, não se vai, enfim, há uma série de coisas que se vão manter, a vacina provavelmente não será 100% eficaz e, portanto, há uma série de pessoas que terão mais medo do que tínhamos até janeiro deste ano, mas há aqui uma questão que é importante, que é a seguinte: eu duvido muito, mas isso é uma questão, enfim, é uma convicção pessoal, depois de falar com algumas pessoas que eu conheço que são nos Estados Unidos, que trabalham nestas áreas, eu duvido muito que as sociedades estejam capazes de sustentar durante um período longo situações de milhares de pessoas que não são tratadas porque que precisam de cuidados intensivos e aos quais a capacidade hospitalar instalada não é capaz de dar resposta. E o que esta pandemia tem daquilo, enfim, da H1N1 e de outras anteriores, é que há um número muito grande de pessoas, inclusive pessoas novas, que precisam de cuidados intensivos ou precisam de cuidados que, não sendo classificados como cuidados intensivos, têm, mesmo assim, um certo grau de fixação de recursos médicos. Ora bem, o que é que isso significa? Isso significa que, provavelmente, nós temos que ir fazendo um fine-tuning à medida que isto vai acontecendo e que, portanto, o novo normal não é certamente o normal de janeiro deste ano, mas também não vai ser, se calhar em julho, agosto e setembro, o mesmo que vamos ter em novembro e dezembro. Portanto, vamos ter de estar disponíveis para situações em que temos, por um lado, enfim, a sociedade e a economia a funcionar mais ou menos normalmente, e alguns períodos de pico, pode haver uma segunda, uma terceira vaga pandémica, como referem, em que vamos ter de fazer algumas paragens. E isto basicamente porque, enfim, quem já governou tem a noção clara de que ninguém, em Portugal não é possível tu teres, semana após semana, milhares de pessoas mortas porque não tiveram acesso a cuidados hospitalares e porque tu não queres parar a economia. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue fazer isso. E, portanto, eu acho que é ilusório acharmos que não vamos ter mais lockdowns, porque há de ser que tenhamos. Isso também depende de algum outro fator, que é o saber da eficácia de vários medicamentos que estão, enfim, é o remdesivir, é a velha hidroxicloroquina, e há mais no Japão, há mais 2 ou 3, um é o favipiravir e mais um outro qualquer. Mas, António, lembrar, mas só para dizer, isto vai condicionar a forma como a economia vai evoluir. Portanto, a economia não vai evoluir de uma forma smooth, de uma forma como nós esperávamos. Nós não vamos ter nenhum arranque em V durante este ano. Provavelmente também não vamos ter um arranque em V potente no ano que vem, como o FMI ou a OCDE prevêem. Ou seja, o que é que vai acontecer? Nós temos que estar disponíveis para perceber que as sociedades, nomeadamente no Ocidente, vão exigir, ou os governantes não vão ser capazes de escolher diferente do que uma situação em que a economia só vai funcionar bem no final do ano que vem. Esse é um cenário possível, não é um cenário impossível, nem sequer é um cenário improvável. Se isso acontecer, o que é que nós temos? Temos as economias mais frágeis a sofrer mais. A economia portuguesa é claramente uma economia muito frágil, é uma economia muito frágil.
porque tem as empresas pouco capitalizadas, é uma economia muito frágil, porque nós fizemos todo este progresso de 2011 até agora, muito assente, sobretudo nos últimos anos, muito assente no turismo. O turismo não só é uma atividade que não nos deixa crescer a produtividade, é uma atividade que emprega muitas pessoas em serviços que globalmente têm um fraco valor acrescentado, mas emprega muita gente e essa não vai funcionar nos próximos tempos. Muita da restauração, que faz parte do turismo, também não vai funcionar tão cedo, tal como funcionava anteriormente. Nós não sabemos aqueles que vão estar mortos enquanto empresas quando isto reanimar. Isso e uma série de outros fatores, porque as cadeias logísticas estão bastante quebradas. Ou seja, nós devemos admitir que vamos ter uma redução significativa do crescimento económico este ano. Enfim, eu tenho as minhas previsões, falem, mas as oficiais falam em 8%. Falam em 7 e tal para a zona euro, portanto Portugal nem sequer está particularmente castigado, e depois admitem um crescimento a partir do próximo ano. O que eu acho é que esse crescimento pode ser mais pequeno no próximo ano e só se materializar a sério em 2022. Isto vai pôr imensas restrições ao nosso funcionamento, porque vai, na verdade, criar aqui grandes problemas nas contas públicas. Vamos endividar muito mais e vamos partir para uma situação no futuro, num ponto de partida, num novo ponto de partida que é inferior ao fraco ponto de partida de onde vínhamos. Não é? E, portanto, esta tendência de andar para trás ao longo das últimas décadas, pelo menos em termos relativos, e eu acho que essa é a comparação mais relevante, vai se manter e vai porventura acentuar-se, porque estas condições iniciais, quer no setor privado, quer no setor público, vão ter consequências. Ainda hoje, antes de vir para aqui, estava ali na outra sala a ouvir o Dr. Marcos Mendes, que já explicou, e portanto admito que isso seja um consenso político, que o setor privado vai ter que ajustar e que o setor público vai ficar rigorosamente na mesma. Ora bem, se isso for assim, nós vamos destruir ainda um bocadinho mais o setor privado e vamos, a prazo, destruir um pouco mais também o setor público, porque, de facto, nós vamos precisar desta crise para ajustar as coisas de uma forma, não estou a falar aqui em equidade, mas de forma que seja o mais eficaz possível, porque partimos tão atrás para podermos ter a economia a funcionar de uma forma razoável daqui a 1 ano e meio, 2 anos, nós não vamos poder impor a nós próprios um conjunto de restrições que os outros países não vão impor a si próprios. E, portanto, se o fizermos, e se o consenso social for no sentido de o consenso político, eu acho que esse, enfim, e esse até parece que pode ser, não é? Não digo um consenso unanimista, mas um consenso da ala enfim, esquerda da política portuguesa, que hoje em dia vai do PSD ao Bloco. Se esse consenso se materializar, então nós vamos ter, na verdade, mais dificuldades em rearrancar a seguir. E esse é um problema que, de facto, podemos vir a ter. E o que é que quer dizer em concreto essa possibilidade de o setor público ficar igual e o setor privado é que vai ter que ajustar? Porque nós estamos a falar de um ajustamento já tendo em conta os danos que foram causados, ou vamos poder presumir que irão ser causados seguramente até meados de maio, independentemente agora daquilo que tu estavas a dizer, de novos lockdowns a seguir, só com os danos que nós podemos já estimar até meados de maio, estamos a falar de um ajustamento necessário muito grande, uma restrição financeira que, apesar do Banco Central Europeu, ela continua lá. Em que é que isso reflete em concreto ajuste ao setor privado e não ajuste ao setor público? Bom, o ajuste ao setor privado é muito simples, é que há problemas do lado da oferta, que têm a ver com o facto de que determinadas matérias-primas no campo internacional, portanto, fora da ação dos Goss Planners da Universidade Nova e das outras universidades que vestiram agora o seu fato brezhneviano para vir com os Big Data, enfim, determinar os preços todos e tal.
como isso funcionava, mas esqueceram-se que a economia está... Quer dizer, primeiro nunca funcionava e depois as economias estão bastante internacionalizadas, não só dentro da União Europeia como fora da União Europeia. Ora, todos esses circuitos vão ser, enfim, estão com bastante atrito, com bastante ruído e, portanto, o facto de estarem com atrito e de continuarem com atrito durante os próximos meses, e esse é o consenso das pessoas que estão no terreno, talvez diferente do consenso académico, mas é o consenso das pessoas que estão, nomeadamente no setor industrial, não só em Portugal, mas noutros países, isso vai ter consequências do lado da nossa capacidade produtiva. Por outro lado, a procura não vai estar exatamente como estava. Nós sabemos os impactos diretos, não sabemos os indiretos. Nós não sabemos, por exemplo, quanto é que o receio que esta atual situação que estamos a viver vai levar a alterações nos padrões de consumo. As pessoas podem, em determinadas economias, talvez não em Portugal, porque não há grande margem, mas admito que no norte da Europa haja adiamento de consumo. As pessoas, não sei quanto tempo isto dura, e, portanto, vou saving for a rainy day, não vou estar aqui a fazer... a fazer consumos que não sejam os consumos necessários. É evidente que num padrão diferente daquele que existe hoje. Portanto, isso vai condicionar. Do lado da oferta vamos ter problemas. Do lado da procura também, pelas razões que todos falámos, o Carlos já falou há bocado, eu próprio já referi, enfim, en passant, algumas delas, mas as economias vão continuar a estar bastante fechadas. Enquanto a situação durar, isso parece-me relativamente óbvio. Nós não vamos ter grandes movimentos de pessoas, grandes movimentos de mercadorias, nós não podemos passar tudo do real para o digital de um momento para o outro. Por exemplo, atividades como as minhas são fáceis. Em 48 horas tinha 600 pessoas a trabalhar de casa, mas nem todas as atividades podem ser assim. E há muitas onde a maior parte das pessoas não podem fazer isso, não são serviços, são coisas diferentes. Portanto, o setor privado, mais nos setores do que noutros, mas o setor privado vai se ressentir dessas dificuldades, tanto mais que toda a gente espera que haja uma quebra importante nos nossos principais parceiros, portanto os mercados também não vão estar lá. O próprio mercado, a própria economia mundial espera-se que caia alguns entre 2% e 4%. Enfim, portanto, tudo isto vai fazer com que as empresas que já partem para isto pouco capitalizadas, que muitas delas partem para isto com dificuldade em concorrer com os seus rivais que têm outras localizações, não vão conseguir chegar ao fim do ano em condições de estarem presentes e capazes de enfrentar mais um ano com algumas dificuldades e investir, que vai ser preciso investir, para aquilo que vai mudar no funcionamento da economia. Algumas coisas vão mudar. Portanto, o setor privado vai, obviamente, ter problemas. Enfim, estima-se que o desemprego possa chegar a 14% este ano. Para que caia para o próximo ano, é preciso que as empresas estejam saudáveis para o próximo ano. Ora, isso tem consequências do Estado. Tem consequências no Estado, porque se não houver rendimento das pessoas, as pessoas pagam menos IRS, se as pessoas se deslocarem menos, pagam menos imposto petrolífero, se comprarem menos, pagam menos IVAs, as empresas terão menos capacidade para pagar IRC, algumas deixarão de pagar IRC, a não ser as taxas liberatórias, e, portanto, o Estado vai ter de gastar dinheiro com os desempregados, e, portanto, mesmo que isto cresça muito, e há certamente abertura para que possamos ter o tal déficit estimado de 7, qualquer coisa por cento este ano, se não tivermos um setor produtivo, serviços, primário, secundário, a funcionar a sério no final do ano e com capacidade de retomar a atividade e fazê-la crescer em 2021 e 2022, o Estado vai necessariamente ressentir-se, porque não vive do ar. E não vamos... E, portanto, neste cenário, se tivermos um cenário mais benigno, enfim, todas essas teorias podem ser feitas. Se o cenário central for este, que é o cenário que muitos dos especialistas económicos apontam, então acho muito difícil que nós possamos continuar a linha de política que seguimos nos anos anteriores para o futuro, projetá-la para o futuro. Até porque há uma coisa que vai ter de ser feita agora, e que já se anunciaram que vai ser feita, vai-se fazer investimento, vão-se usar os fundos, todos os fundos comunitários que não exijam participação nacional.
É evidente que há sempre aqui um problema e vamos pagar a prazo. Para já vai-se movimentar, vai haver dinheiro, as pessoas vão trabalhar. Mas tens um problema complicado a prazo. É que se esses investimentos forem estúpidos, e alguns se calhar são, o que é que acontece? A nossa capacidade de gerar riqueza a prazo vai-se ressentir por algo que foi útil no curto prazo, mas que não tem sentido no médio e no longo prazo. E, portanto, quando nós voltarmos a ter um mundo normal, as pessoas vão voltar a ter que fazer continhas com custos de oportunidade, que é uma coisa que as pessoas tentam sempre, sobretudo os governos mais à esquerda em Portugal, têm tentado sempre não fazer. E, portanto, essas circunstâncias vão, na verdade, limitar a capacidade de nós garantirmos que tudo permanece na mesma. Acho que é muito difícil garantir que tudo permanece na mesma no Estado. Se tivermos um cenário benigno, as pessoas, descobre-se uma vacina no verão, ao contrário do que eu penso e do que o Carlos, pelo visto, também pensa, o efeito psicológico da pandemia e desta situação perfeitamente anormal da vida de todos nós não tem repercussões nas nossas escolhas e nos nossos comportamentos a prazo e a economia retoma, que nem um foguete, no início do próximo ano. Então toda esta conversa terá de ser diferente. Não me parece que esse seja o cenário mais provável nesta altura. Obrigado, António. Graça, vamos agora à questão da proteção de dados. Me interessa bastante, bem, a ti ainda mais, mas eu acho que vai passar a preocupar as pessoas numa escala, daqui para a frente, uma escala que não existia antes. Fala-nos lá um bocadinho disto. A resposta à epidemia acelerou a expansão dos meios tecnológicos, podíamos dizer, intrusivos, ou da apropriação da nossa individualidade. Isso já se nota pelas descrições que nós vemos, sobretudo da primeira experiência do Oriente no combate à epidemia e agora serem importadas essas técnicas para a Europa. Isso é verdade ou não? Nós estamos agora já numa fase limite, onde haverá um antes e um depois. E nós estamos preparados para lidar com essas tecnologias do ponto de vista daquilo que nós queremos preservar, o valor da privacidade, das liberdades individuais. Devemos recear pelo risco presuntivo destes direitos fundamentais virem a ser postos em causa. O que é que tu achas? Temos escolha nisto? Ou não há bem uma escolha porque isso vai ser demasiado avassalador? O medo que falava o Carlos vai garantir que tudo isto se fará, será implementado pelos Estados, pela sociedade civil e nós vamos pôr os nossos prioridades com a privacidade no saco. O que é que tu achas? Muito boa noite a todos. Estão-me a ouvir, não estão? Estamos bem. Pronto. Muito boa noite a todos. A primeira ideia que eu gostava de deixar aqui tem a ver com a privacidade. E a privacidade nunca foi um direito absoluto e eu não me lembro de, no momento da história da vida da privacidade, da história jurídica da privacidade, em que esse valor e esse direito não estivesse em risco. Em primeiro lugar, foi a máquina fotográfica que, enquanto tecnologia, ia pôr em causa a privacidade. Depois foi a imprensa e as colunas de fofocas. Depois foi o computador, a videovigilância, o telemóvel, as aplicações, os algoritmos, a inteligência artificial e, de repente, é a pandemia que vai acabar com a nossa privacidade. Eu diria que a privacidade, desde o início, tem um prazo. E não estou a dizer que as circunstâncias que nós vivemos não colocam riscos. É claro que colocam. E os riscos começam logo por este tipo de plataformas que nós estamos a usar, que elas próprias não estavam preparadas em termos de segurança e de garantias que nos dão de proteção dos nossos dados pessoais para, enfim, para a projeção que acabaram por ter. Portanto, há riscos, os riscos existem, mas existem há muito tempo. A verdade é que, comparando com momentos anteriores da nossa história, nós nunca tivemos tantos mecanismos para nos proteger. Por um lado, mecanismos jurídicos, porque muito provavelmente já todos ouvimos falar da legislação de proteção de dados que a União Europeia adotou, o famoso Regulamento Geral de Proteção de Dados, conhecido como RGPD, e, portanto, nós temos na Europa e vai surgindo também, vai começando a surgir noutras partes do mundo este arcabouço jurídico que se traduz em ferramentas muito mais concretas, em direitos muito mais concretos e que nós, enquanto titulares de dados, podemos exercer contra organizações que utilizam os nossos dados pessoais, o direito de acesso, o direito à informação, o direito à correção e, portanto, eu dizia, temos este contexto jurídico recente que nos dá ferramentas para nos protegermos e, por outro lado, temos a tecnologia.
E a tecnologia não deve ser demonizada, porque ela dá-nos escolhas, como tu estavas a dizer, dá-nos efetivamente escolhas e permite-nos, inclusive, soluções mais ou menos amigas dos nossos direitos. Há, inclusive, até nos últimos tempos, um conceito que tem sido estudado por muitos académicos, que é a chamada privacy by design, que é a ideia de que as tecnologias cada vez mais vão incorporar na sua concepção, desde a sua origem, as questões da privacidade e da proteção de dados. Mas eu dizia isto, portanto, por um lado temos estes mecanismos jurídicos e, por outro lado, temos a tecnologia, que também não deve ser encarada como um demónio. E isto traduz em coisas muito simples. Eu há uns tempos atrás, há 2 anos, estava numa conferência nos Estados Unidos e o CEO da Nokia estava a dar uma conferência interessantíssima sobre todos os problemas pelos quais a empresa tinha passado, com a transformação tecnológica, a dificuldade que a Nokia teve em acompanhar a disrupção que os telemóveis surgiram, e de repente ele começa a falar sobre as questões da privacidade e da segurança da informação, tira o telemóvel e ele usa um telemóvel, não usa um Nokia, ele usa um telemóvel, um iPhone, um telemóvel da Apple, e a razão que ele deu para não usar um telemóvel da Nokia, mas usar um iPhone, foi uma questão de privacidade e uma questão de segurança. Portanto, empresas como a Apple e como a Microsoft investem muito dinheiro em soluções privacy friendly, nem sempre motivadas por imperativos de cumprir a legislação e de cumprir a lei, mas muitas vezes também movidas por questões reputacionais e de querer garantir a confiança nas pessoas que utilizam os seus serviços e as suas plataformas. E o mesmo se passa, portanto, esta possibilidade de nós usarmos a tecnologia para nos protegermos, o mesmo eu tenho assistido nas várias plataformas, nos vários projetos que surgiram para nós combatermos esta pandemia. Portanto, eu não parto de uma premissa negativa, pessimista, em relação às soluções que estão ao nosso dispor para combater o vírus. Mas repara, então deixa-me fazer a pergunta ao contrário. Em vez de ser do ponto de vista de privacidade, já vamos explicar o Bruno Macedo com isso, em vez de ser do ponto de vista de privacidade, eu agora ao ouvir-te estava a pensar, e do ponto de vista da concentração de poder, porque parece-me que é evidente que estes meios tecnológicos, sobretudo relacionados com o processamento de dados, com a circulação e processamento de dados, têm permitido a constituição de poderes, não digo necessariamente políticos, alguns certamente políticos, Estados nacionais, mas outros poderes privados, grandes empresas, que nunca existiram verdadeiramente no passado com este alcance global, coisas como a Google, como a Huawei na China. Quer dizer, se a pandemia, motivada pelas exigências das sociedades em estarem protegidas, agora e no futuro, permitirem uma aceitação maior, essas resistências que estavas a falar, serem afrouxadas, se isso não vai, então, fomentar uma concentração de poder público e privado, que tem sempre, aprendemos nós, pelo menos quem tem a orientação geral genérica do 5.7, que tem sempre depois consequências perniciosas para as liberdades. Achas que não existe esse perigo também? Não, eu acho que existe. Aliás, eu comecei por dizer que há riscos, ou seja, eu não nego que existam riscos e que, sobretudo, com o desenvolvimento tecnológico que houve nos últimos tempos e com o surgimento dessas novas plataformas que tu dizes e que referes, como a Facebook, como a Google, é claro que houve aqui uma enorme concentração de poder, mas eu acho que também houve uma reação legislativa e mesmo social a todos esses movimentos. E vou-te dar um exemplo. Quando surgiram as revelações do Edward Snowden, provavelmente já toda a gente ouviu falar, que refletem justamente essa acumulação de poder, não por parte do Estado português, mas por parte do Estado americano, houve e tem havido desde essa altura uma enorme resistência social, com decisões de tribunais, com associações, ONGs com enorme poder, sobretudo na Europa, estou a falar na Europa, não tanto nos Estados Unidos, que não é tanto não há tanto esta cultura, não está tão enraizada, mas sobretudo na Europa tem havido um certo remar contra essa tendência. E depois, por outro lado, volto a dizer aquilo que já te disse, nós temos hoje ferramentas, nós cidadãos, nós titulares dessa informação que é usada por essas grandes empresas,
temos formas de nos defender e de nos protegermos. O que acontece é que estes mecanismos que existem são recentes e há, em muitos países da União Europeia, uma enorme iliteracia digital em relação àquilo que podem fazer. Sim. Não só em relação àquilo que podem fazer, mas também em relação àquilo que acontece à sua informação quando subscrevem esses serviços e essas plataformas e tudo mais. Mas então, deixa-me só fazer mais esta pergunta. Tu falaste aí de diferenças culturais, nomeadamente entre a Europa e outros pontos do mundo. Percebi eu, do ponto de vista da resistência a aderir a um conjunto de práticas e de novas tecnologias. O que é que tu achas? Isso é um óbvio, em primeiro lugar, isso é um óbvio para nós europeus ou é uma vantagem? Sempre tu estavas a dizer que era uma espécie de óbvio, não é? Porque somos mais conservadores, mais restritivos e, portanto, não colhemos os benefícios que poderíamos escolher. E já agora, porquê é que tu achas que existe essa diferença, por exemplo, entre os europeus nessa relação com a tecnologia, nessa relação com uma proteção frenética dos dados pessoais, por exemplo, quando comparados com o Oriente ou com a América, para não estar a ir buscar outros países ou outras regiões? Há várias razões. A principal razão pela qual nós na Europa temos este enquadramento jurídico foi uma opção política da União Europeia que decidiu apostar na construção do chamado mercado único digital. Foi uma opção de política pública da União Europeia, mas que, dado o nosso contexto, a cartilha de direitos fundamentais que nós temos na Europa, desde o Tratado de Lisboa, há um documento europeu que é a Carta dos Direitos Fundamentais, e nesse documento tu tens um direito ao respeito pela vida privada e tens um direito à proteção de dados pessoais, portanto são duas coisas autónomas, o que simboliza realmente a importância que a União Europeia decidiu dar a esta realidade da proteção dos dados, e foi uma opção política por duas razões. Primeiro, porque se entendeu que este mercado único digital tinha de ter o outro lado da moeda, ou seja, as pessoas tinham de ter meios de se protegerem perante os problemas que a tecnologia coloca e que a digitalização da sociedade ia colocar, e por outro lado depois há questões culturais e sociais que vêm dos Estados-membros da União Europeia, nomeadamente da Alemanha, que na Europa foi um dos grandes obreiros deste direito à proteção dos dados pessoais. Portanto, há várias tensões aqui na origem deste enquadramento jurídico. E tu tens mais simpatia pelo equilíbrio a que a Europa chegou ou pelo equilíbrio, por exemplo, a que a América do Norte chegou? Eu acho que a longo prazo a solução europeia vai acabar por se espalhar para o resto do mundo e já existem sinais disso. Por exemplo, a Califórnia, que é um estado importantíssimo nos Estados Unidos em termos económicos e em termos tecnológicos também, adotou, julgo que foi o ano passado, uma lei muito semelhante à lei que existe na União Europeia. E há outras discussões em curso nos Estados Unidos, não a nível federal, mas a nível estadual. E, portanto, eu acho que o que está a acontecer aqui, e é interessante vermos isto do ponto de vista da União Europeia, é uma capacidade que a União Europeia tem de exportar o seu padrão, o seu modelo de proteção. Isto está mesmo a acontecer, não só para os Estados Unidos, mas como países da América do Sul, alguns países da África também, têm vindo a adotar o padrão de proteção da própria União Europeia. Isso é curioso. Acho que é o momento ideal mesmo para trazermos o Bruno. Não sei se o Bruno está em linha. Bruno, estás aí? Sim, claro. Ora, boa. Olha, tu ouviste o que a Graça disse agora, não é? Deixa-me, só para situar as pessoas que nos estão a ouvir, o Bruno Messem escreveu com gosto pela controvérsia e pela experiência intelectual pura. Presumo eu que também tenha sido essa razão, mas eu, como já conheço o Bruno há muitos anos, sei que ele tem esse gosto. Ele escreveu numa conta dele de redes sociais que nós teríamos de nos livrar da religião da privacidade, e isto com o dedo acusatório sobretudo para os europeus e americanos, mas sobretudo para os europeus. E agora ouvimos a Graça dizer que, até na opinião dela, que a posição europeia, se é que podemos escrever dessa maneira, na relação à proteção de dados, privacidade, essas coisas todas, relação com as tecnologias, no fundo será a grande exportação da Europa para o mundo neste plano. Concordas com isso ou não? Explica lá o que quer dizer com temos que nos livrar da religião da privacidade. Bom, religião da privacidade não significa que a privacidade deve ser eliminada, significa que tem de ser definida cientificamente. Nós temos um conceito de privacidade que é bastante vago, obscuro, quase religioso desse ponto de vista, em que cada um projeta o seu próprio conceito, mas nunca nos demos muito ao trabalho de definir exatamente o que é que privacidade significa. E a Graça explicou muito bem que a privacidade é uma questão que está connosco desde sempre.
De certo ponto de vista, as novas tecnologias podem até aumentar a nossa privacidade. Qual é a privacidade numa pequena vila na Idade Média? Não existe, não é? Não são as tecnologias que introduziram o problema está connosco há muito tempo. Nós agora provavelmente temos de definir privacidade com mais rigor, com um rigor quase científico, porque vamos ter que fazer escolhas muito concretas e muito específicas em resposta ao vírus. Essa era a ideia. Era mais uma tentativa de abrir a discussão com as vantagens e as desvantagens que as várias soluções têm, em vez de a fechar automaticamente. Há algo, de facto, vagamente religioso na reação de muita gente, em que nem sequer quer discutir o assunto de todo. Deixa-me dizer também que eu acho que... Porque algumas das coisas que o Carlos e o António estavam a falar fazem sentido. Não é absolutamente necessário que o vírus sirva de pretexto para alterações tão fundamentais como a nossa relação com a privacidade ou a relação com a tecnologia, porque, afinal de contas, daqui a 1 ano devemos ter uma vacina e daqui a 2 anos talvez a vasta maioria da população mundial esteja vacinada. Mas eu acho que o problema é um pouco diferente, porque muitos destes movimentos, podemos discutir um deles, acho que o António aludiu a ele, uma certa tentativa que existe na Europa de fazer regressar a social-democracia e o Estado Social em toda a sua força dos anos 50, 60, 70. Nos Estados Unidos, uma certa onda tecnológica que vem da Califórnia, se leem o texto que foi publicado ontem pelo fundador do Netscape, Mark Andreessen, veem que esta oportunidade está a ser utilizada por muita gente de diversas formas para promover agendas que já existiam antes, quase como se o vírus fosse uma espécie de invólucro vazio no qual cada um pode projetar os seus próprios desejos políticos. E essa, acho eu, é a razão porque nós vamos ter que pensar no vírus de facto como um ponto de quebra na história contemporânea, porque é quase inevitável que um evento com este significado e com esta importância não seja utilizado de várias formas. E nos Estados Unidos em particular existia já há vários anos uma tentativa que tinha crescido em intensidade de transformar a relação que a sociedade americana tem com a tecnologia, que se tornou, de facto, muito reticente, com muitos obstáculos regulatórios, políticos e, particularmente, em Silicon Valley, havia uma tentativa cada vez mais forte de quebrar estas resistências. E eu ficaria muito surpreendido se o vírus não resultar, de facto, numa quebra radical destas resistências. Acho que é fácil de prever que nos próximos 10 anos os Estados Unidos vão passar por uma onda de inovação tecnológica semelhante a algumas ondas que tiveram no passado. E isso terá essencialmente a ver com uma certa reconceptualização da internet, como mais envolvida com o mundo físico, mais envolvida com a indústria, mais envolvida com a vida das cidades. Tudo isso é incrivelmente importante. Não resulta de um modo completamente linear do vírus, mas é tornado possível pelo vírus. E se nos virarmos para a Europa, eu acho que aquilo que o António estava a descrever, para liberais, é talvez um pouco assustador, porque de facto nós vemos muito poucas possibilidades da Europa reagir a isto, senão através de uma centralização do poder económico no Estado. Se o ajustamento à crise económica profunda vai ser feito no setor privado, se em muitos casos esse setor privado já sofria enormes dificuldades, que outro modo haverá senão o de concentrar mais poder no Estado, criar um rendimento mínimo garantido, claramente investir mais na saúde pública, tudo isso terá que ser feito de um modo que centraliza poder no Estado. Pode não haver outra solução. E esse caminho levanta dificuldades importantes, porque para muitos países o único modo de fazer isso será através de políticas financiadas a nível europeu. E se formos por esse caminho, é muito possível que a União Europeia não resista a esse movimento também. E na China podemos discutir também o que acontecerá na China, mas é óbvio que muitos dos sistemas que estamos a discutir aqui, a União Europeia, o Estado Social na Europa, a relação americana com a tecnologia, eram sistemas que estavam em ponto de quebra antes do vírus. As contradições internas eram enormes. E com um choque tão significativo como o vírus, eu tenho muito poucas dúvidas, pessoalmente, de que muitos destes movimentos vamos ter um momento histórico de decisão. Não é tanto que correntes anteriores acelerem, é uma questão de estávamos numa encruzilhada, onde algumas decisões
tinham sido adiadas durante muito tempo, o exemplo da União Europeia é óbvio, e o vírus vai colocar-nos subitamente frente à necessidade de tomar decisões como sociedades, e eu suspeito que elas vão ser diferentes na Europa, na China e nos Estados Unidos, porque a sensibilidade é muito diferente e o próprio debate que existia antes do vírus já era muito diferente. A questão da privacidade eu acho que é parte disto, mas claramente o modo como nós pensamos sobre inovação tecnológica, o modo como nós pensamos sobre a internet, o modo como definimos a internet e o seu papel, a questão dos veículos autónomos, todas essas questões vão ser tornadas mais urgentes depois da pandemia e por causa da pandemia. Deixa-me só mas não acredito que a solução seja a mesma. Sim. Deixa-me fazer-te uma pergunta antes de ver as reações do Carlos e do António, já que os nomeaste diretamente. Deixa-me só fazer-te esta pergunta, porque é alguém que eu também tenho pensado muito e acho que está na cabeça de muita gente. À medida que se generalizam, não é só na Europa e nos Estados Unidos, houve manifestações no Rio de Janeiro, eu vi imagens, inclusivamente, contra a China. E há uma grande, mais do que desilusão, uma grande ira contra a dependência das economias das sociedades europeias, americanas, mas não só, como se vê no Brasil, relativamente à importação de tecnologia e de bens e serviços chineses. Tu achas que se este vírus tem o condão de ser aqui um separador de águas, nesses níveis que mencionaste, pode ser também um separador no tipo de globalização que teremos, isto é, a criação de mais redundâncias para nos tornar menos dependentes da China, ou isso é impossível, como alguns dizem? A nossa dependência já passou aquela margem crítica em que os custos serão tantos de tentar obter agora uma certa autonomia que mais vale nem pensar nisso. O que tu achas? É possível que haja uma separação de águas, que alguns países procurem romper ou diminuir relações económicas com a China, enquanto outros países vão aprofundar essas relações, em muitos casos porque não terão alternativa. Eu, durante os últimos anos, tenho resistido muito à ideia de que estávamos a entrar numa nova Guerra Fria, mas é possível que o vírus também é aqui com consequências radicais, na minha opinião. É possível que o vírus, de facto, nos coloque perante a inevitabilidade de algo como uma nova Guerra Fria. Para muitos países, a China tornou-se demasiado presente e é preciso inverter algumas das tendências de dependência da indústria chinesa. Para outros países não haverá alternativa senão aumentar essa dependência. Eu tendo a pensar na questão da China, e é uma das questões em que tenho menos dúvidas em fazer previsões sobre o futuro. Eu tendo a pensar que a China, embora possa sofrer ao nível daquilo que chamamos de reputação ou sentimento público em muitos países, que do ponto de vista do poder económico duro, que vai beneficiar desta crise, simplesmente porque o que tínhamos visto nos últimos 2 anos era um movimento em que a resistência ao poder económico chinês estava a crescer um pouco por todo lado, no Sudeste Asiático, na Rússia, na Índia, e eu acho que as autoridades chinesas percebiam isso e veem agora uma oportunidade de alterar essas circunstâncias, porque em muitos países não haverá outra alternativa e porque noutros países o poder político que estava a estabelecer resistências cada vez maiores à China pode muito provavelmente entrar em crise. Podemos ter colapsos de governos ou de instituições em muitos países, sobretudo do mundo em desenvolvimento. Ainda estamos por ver qual é o impacto da pandemia em África, na Índia, no Paquistão, na Indonésia, na Malásia, etc. E aí a China terá claramente oportunidades. Já vimos algumas notícias, mas eu gostava mesmo de perguntar, por exemplo, sobre a Europa do Sul, se o cenário que o António estava a descrever se continuar a desenvolver nessas linhas, nós podemos ter uma União Europeia que não consegue responder e podemos ter países no sul da Europa que vão entrar em dificuldades económicas profundas, muito mais profundas do que aquelas que podemos ver a seguir à crise de 2008, 2010 e 2011. E nessa altura, será que as resistências ao poder económico chinês estarão em Itália, por exemplo? O que aconteceu em 2011 foi que a China teve oportunidades de entrar nas economias, em particular. Esta é uma questão talvez delicada em Portugal, mas eu acho que a questão do que aconteceu na Grécia e o que aconteceu em Portugal é bastante possível de distinguir, podemos discutir isso noutra ocasião. Mas claramente o que aconteceu na China, o que aconteceu na Grécia foi que a China teve uma oportunidade de entrar muito profundamente na economia grega
E é possível que isso se repita agora com uma economia mais importante, uma economia italiana, e de resto, por coincidência, esse processo estava a decorrer. A Itália tinha assinado um protocolo com a China para participar na iniciativa da Franja e Rota, e pode ser que esses processos se acelerem. Em resumo, e uma vez que vais voltar a fazer a mesma pergunta, acho eu, ao Carlos e ao António, em resumo, eu tenho dificuldade em pensar que o mundo vai voltar ao paradigma anterior. Eu acho que isso é pouco provável. Obrigado, Bruno. Vou começar, se calhar, pelo António, para inverter a ordem. António, aliás, mas como nós já estamos aqui a falar há bastante tempo, eu não tenho moderado isto com a eficácia que se calhar deveria ter usado, mas pedi-te uma resposta curta. Não te esqueças de, na tua resposta, dizer o que é que tu achas sobre a restrição financeira. Quer dizer, com estes danos, volta a existir. Nós aguentamos ser uma crise financeira pública e privada, e se isso não aumenta a vulnerabilidade relativamente à China, quer dizer, que o Bruno Maçães acabou de mencionar. António. Bem, vou tentar ser rápido, mas não é fácil. Eu diria que em relação a Portugal é muito simples e aos outros países do sul da Europa. Se não houver solidariedade europeia, nós temos aqui um problema muito complicado. Ou seja, se não houver um mínimo de mutualização, ou se não houver dentro dos instrumentos que estão previstos, como o ESM, se não houver a possibilidade de fazer empréstimos a prazos muito longos, com enfim, maturidades muito longas, com juros muito simpáticos, vamos ter de pagar todo este apoio que estamos agora a fazer. E, portanto, cedo, e ao fazê-lo cedo, como já tínhamos que pagar muito, significa que vamos ter um problema muito complicado nos próximos anos. E esse problema será muito grande em Portugal, será muito grande numa série de outros países, e com o setor privado abalado, como eu imagino que vai ficar, o problema torna-se de facto muito, muito difícil. É evidente que aquela teoria de hoje de que não haverá novos impostos, claro que haverá novos impostos, há imensa gente que está danada para colocar novos impostos, então lá eu vejo lá na Nova, aqui lá as pessoas babam-se por inventar novos impostos. A maior parte dos meus colegas do Departamento de Economia estão agora nessa onda, desde que eles não os paguem, obviamente. Depois temos também a questão de que provavelmente não vamos poder manter as coisas todas como estão. Tu não podes ter qualquer pessoa que tem uma casinha a pagar adicional de IMI, portanto, o AIMI para todos, não podes ter impostos sobre os depósitos, quando ainda por cima é uma coisa altamente fácil de deixar de ser base fiscal, não podes ter ainda mais, como alguns acham que 75% é uma boa taxa para os ricaços que ganham mais de 150 mil euros por ano. Portanto, se tu tiveres isso tudo, vai ser muito difícil que a passividade dos portugueses aguente continuares a ter tudo na mesma, na fonte da despesa. E, portanto, isso pode ter impactos aí. Mas isso aí é mais do plano enfim, da bola de cristal política que eu tenho, onde eu tenho menos certezas. Mas vai haver muito mais restrição no caso português. O caso da China e da Europa. Ora bem, portanto, o cenário que eu gostaria é o meu cenário central, porque tenho que ter algum otimismo no meio disto tudo, é que vai haver uma solidariedade suficiente para aguentar os mais depauperados do Sul. Isso, conjuntamente com... Enfim, é que a China, relativamente à China, há uma coisa muito importante, é que a China não tem uma moeda convertível. O renminbi, ninguém quer ter depósitos em renminbi. Ninguém quer fazer comércio internacional em renminbi. Os americanos, se quisessem, ou se soubessem, ou se fosse do interesse da clique que anda à volta do atual presidente e que às vezes o consegue influenciar, estão numa situação ótima de atrasar a progressão chinesa 2 décadas. Porque os chineses, de facto, têm um problema tremendo. Eles têm um setor financeiro antiquado que funciona como o nosso sistema bancário funcionava até aos tempos do Dr. Cavaco, que é uma coisa extraordinária. Enfim, nós na história económica lembramos-nos da contingentação do crédito, é assim que eles funcionam. Tem uma moeda que ninguém quer, portanto, as pessoas, 60 e tal % das transações são em dólares, e se não forem em dólares, são em euros, e um pouco em libras, e em alguma outra moeda, mas no essencial.
os Estados Unidos tinham imenso poder, e aliás vemos em alguma evolução dos acordos comerciais que fizeram. O último, os chineses ajoelharam completamente perante os Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos têm aqui uma forma, se quiserem, de fazer a China parar. Mas eu não sei se nos Estados Unidos vai vigorar essa noção, ou a aplicação, ou a utilização da enorme arma que tem, que é o dólar, que continua a ser, ao fim destes anos todos, a moeda de transação internacional, ou se continuam com aquela visão monroísta, não, vamos só olhar para dentro e não queremos o que se passa cá fora. Eles rapidamente vão perceber que se o fizerem, o dentro é cada vez mais pobre relativamente ao que podia ser. Portanto, vamos andar por aí. Não é certo, eu acho que a China vai ter mais força no âmbito regional. Eu tenho dúvidas que tenha os instrumentos económicos para se afirmar rapidamente no plano internacional, porque esta crise apanha a China numa situação que não é muito favorável do ponto de vista económico, e está particularmente sensível a que os americanos queiram usar o seu hard power monetário. Não estou a falar no seu power militar, estou a falar no seu hard power monetário. Quanto à Europa, nós nunca sabemos muito bem, não é? Porque eu nunca sei avaliar. Há 20 anos que não vou a Bruxelas profissionalmente. E uma das coisas que eu me lembro quando representava Portugal no Conselho Económico e Financeiro era que eu nunca percebia qual era a diferença. Quer dizer, percebia, mas tínhamos que fazer um esforço para perceber bem o poder da burocracia bruxelense, que só está preocupada com a manutenção, daquelas suas sinecuras e daquele seu faz de conta. O poder dos Estados, alguns de facto, e o Reino Unido vai fazer imensa falta, porque eram os Estados que mais rapidamente destruíam todo aquele poder imobilista da burocracia bruxelense, onde todas as pessoas ao fim de 2 anos são muito mais de Bruxelas do que são dos países a que pertenceram, e há ainda por cima aquela racionalização de que eu aqui tenho que ser neutro. E por outro lado, esta aparente grande dificuldade em unificar um mínimo múltiplo comum do que é que nós podemos fazer daqui para a frente. Portanto, este é um momento em que eu acho que uma União Europeia a 27 ou 26 vai ter grande dificuldade em ou unir-se mais, e esse é um cenário que não é muito provável, ou ter aqui um processo de dissensão muito significativo. E se continuar no mais do mesmo, como tem andado ao longo dos últimos anos, em que apenas tem tido uma grande ação em atrair novos membros. Só para dar um exemplo, em 2000, vários países ficaram estupefactos com o facto dos franceses acharam que era muito importante começar a ter, uns anos mais tarde, negociações para a adesão da Roménia. Toda a gente achou uma coisa completamente mirabolante, e as pessoas diziam, os alemães logo na altura, mas depois mudaram de opinião, isto vai pôr um problema de governação terrível. Portanto, nós andámos a criar aqui uma União Europeia cada vez mais vasta, com cada vez mais membros, mas no essencial não resolvemos uma série de problemas. Aliás, vemos agora, parte da dificuldade que vamos ter nesta crise resulta de, mais uma vez e pela terceira vez, os órgãos da União Europeia, nomeadamente a Comissão Europeia e depois o próprio Conselho, por razões políticas, terem feito uma supervisão multilateral que viola todos os princípios técnicos. Os parceiros da Comissão Europeia, e eu disse isso várias vezes a quem de direito, os parceiros da Comissão Europeia sobre a evolução do ajustamento fiscal português estiveram sempre mal desde 2000. Sempre mal. Portanto, Portugal é o caso que eu conheço melhor, mas com muitos outros países há de ser parecido. Portanto, neste contexto, se houver uma desagregação europeia, para nós é trágica, absolutamente trágica. Nem consigo sequer imaginar o que é que isso significa. Quer dizer, imagino um retrocesso para quando antes de eu ter ido para a universidade. Eu sou um bocadinho mais novo que o que pareço e, portanto, eu fui para a universidade no princípio dos anos 80. Portanto, eu ponho no fim dos anos 70, que é uma coisa verdadeiramente notável, não é? Se isso acontecer, agora, eu acho esse cenário ainda pouco provável. O cenário de correr tudo bem, também acho pouco provável. Agora, é preciso que na Europa as pessoas se entendam que, por uma vez, tem que haver evolução no sentido de sermos uma União mais presente naquilo que é importante e afastada naquilo onde ela gosta de estar, mas é totalmente irrelevante.
Portanto, eu acho que vamos ter um momento definidor, ainda por cima, no meio deste contexto todo, nos próximos tempos. Se cairmos fora do contexto em que nos temos movidos, aí não haverá resistências nenhumas à China ou a qualquer outra China. Aliás, já o vimos, não é? Já. Carlos Guimarães Pinto, estás aí? Sim, eu estava a ver ali a Ana Rita com vontade de falar, se calhar Eu já passava-lhe vou dar a palavra à Ana Rita. a vez. Se foste nomeado pelo Bruno, já dou a palavra à Ana Rita. Não tenho muito a acrescentar ao que o António disse, se calhar passava a vez. Ok, Ana Rita, estás aí? O Carlos é um cavalheiro, Miguel. O que é que estás a insinuar? Não, porque tu sabes que eu estou na Assembleia, também estou sensível a esta coisa das cotas, isto já está mal distribuído e tu não passas a palavra às senhoras. Vou fazer o meu sindicalismo, vou fazer... Não, obrigada, Carlos. Queria só fazer aqui 2 notas, estava aqui um bocadinho em pulgas para dizer isto. Uma, a propósito da privacidade, porque a questão da privacidade, que tão bem foi aqui tratada, coloca-se agora num plano muito concreto, não é? Num trade-off muito concreto entre saúde pública e economia. Pronto. E deixa de ser uma questão tão teórica, mas passa a ser uma questão para daqui a provavelmente 2 semanas, se nós estivéssemos a preparar alguma coisa que não estamos, não é? O nosso governo tivesse de facto a preparar aquilo, o walk the talk, que parece que não está. Mas em muitos países que estão a começar a abrir as suas economias, o que estão a dizer é: vamos precisar da tecnologia para ser um garante contra externalidades negativas na saúde pública. E podem fazer isso de 2 maneiras. Tecnologia no sentido mais analógico, passa aqui o contrassenso, com certificados de imunidade, vamos pôr aqui um carimbo num sítio para dizer à pessoa que ela está imunizada e que pode ir trabalhar e o empregador pode ver isso, coisa que me deixa particularmente nervosa porque me traz outras reminiscências do passado que eu não gosto e conheço a natureza humana e sei que elas podem ser mal usadas. E para não ir muito longe, já estou a ver na escola dos meus filhos uma mãe dizer: esse menino não está, o meu filhinho não vem à escola porque... Pronto. E, portanto, não é preciso complicar demasiado. Mas depois há soluções tecnológicas, de facto, com apps que fazem rastreio, anonimizadas e que podem garantir em larga escala que eu, se estiver infectado, tenho que ir a um serviço de saúde, o serviço de saúde é notificado e todos aqueles que estiverem comigo sem saberem que fui eu também são notificados para poderem fazer o teste. Este género de questões faz-me sentido que conversemos sobre elas, porque não é uma discussão abstrata, é uma discussão que provavelmente será uma das alavancas para a abertura da economia. Pronto, porque as vacinas... Eu também li o artigo da cientista de Oxford que diz que vai até já começar a produzir, mesmo antes de saber se aquilo está autorizado para outubro. Tenho seríssimas dúvidas, mas mesmo que num plano normal, nós estamos a falar de uma vacina para o mundo inteiro, não é uma vacina para um país. O rollout de uma vacina para o mundo inteiro é complicado de imaginar. E vamos lá ver, se nós portugueses, e agora falo sobre a China, que tanto aqui se discutiu, nós podemos ter muitas questões também teóricas sobre a China, mas ainda hoje a senhora Ministra da Saúde nos dizia que estava à espera de 500 ventiladores que foi comprar à China, dos quais só 65 é que conseguiu trazer, porque os outros houve alguém que cobriu a oferta, alguém que tipicamente os Estados Unidos, que pagaram por cima para levar os ventiladores. Portanto, nós podemos dizer que a China vai ser isto e que vai ser aquilo, mas já está a ter um poder específico e muito concreto de fornecimento de vários países europeus, quer amigavelmente com embaixadores nos aeroportos a mostrar quão benevolente é a China, ou mesmo com faturação e cobrança à séria e a sucumbir a outras ofertas. Mas isto para dizer que... agora perdi-me aqui um bocadinho, porque eu entusiasmo muito quando falo sobre a China, mas para dizer que há estas questões que nós estamos aqui a discutir no plano abstrato têm já agora uma expressão que resulta da pandemia muito concreta. Termino também só com isto. Também à margem do que foi aqui conversado. Há muita coisa que a pandemia induz, e, por exemplo, situando no nosso Parlamento, sobre o comportamento no que diz respeito, por exemplo, ao sistema de saúde, ou ao Serviço de Saúde, ao Serviço Nacional de Saúde versus o sistema de saúde. Há muita coisa que as decisões dos nossos políticos, eu incluída, mas eu estou num grupo parlamentar com 5, portanto também tenho noção da minha expressão,
mas mesmo assim que nós podemos induzir em cima daquilo que a pandemia já traz para cima da mesa. E, portanto, há aqui muitos trade-offs aos quais nós não somos bystanders, nós também podemos induzir um caminho ao outro, consoante nos posicionemos de uma maneira ou outra. E por isso é que eu, por natureza, tenho aqui muita dificuldade com esta ausência de oposição, não para chatear, não oposição no sentido de deitar abaixo, mas porque num momento disruptivo surgem possibilidades e assim o país irá para umas ou para outras, consoante nós, como atores políticos ou influenciadores na arena política, saibamos fazer escolhas. Estas sobre o sistema de saúde será uma, mas o tema dos rastreios e da utilização do digital tem muito de ideológico por detrás, tem muito de ideológico. E a questão, como é que nós queremos lidar com isso e qual é o trade-off que estamos disponíveis para fazer, é muito relevante para mim e acho que também devia estar a ser discutido nestes termos. Carlos. Isso é muito importante, isso é muito importante, também acho. Acho que... Estás arrependido de me ter deixado de falar ou não? Não, eu posso só acrescentar uma coisa. Uma das coisas preocupantes que esta situação demonstrou foi que temos uma sociedade, e falo de Portugal, mas também de toda a Europa, bastante avessa ao risco. Nós temos uma sociedade que demonstrou que, perante um risco que é grande, mas que é relativamente reduzido em relação a outros riscos que já aconteceram nos últimos 100 ou 200 anos, se voluntariou muito rapidamente para ceder as suas liberdades. Isto foi desde o indivíduo até ao poder político, voluntariaram-se, cederam de forma muito fácil, sem grande discussão, as suas liberdades individuais. O que nos coloca a pensar no que acontecerá se tivermos um risco de outro tipo. Ou seja, se tivermos um conflito efetivo, um conflito armado, como já aconteceu nos últimos 100, 200 anos, portanto não é impossível que volte a acontecer, que tipo de cedências é que nós iremos estar disponíveis para fazer? E isso, honestamente, foi aquilo que mais me assustou. Quando brincávamos há pouco com o facto da Iniciativa Liberal ter sido o único partido a ser contra o estado de emergência, a mim o que me surpreendeu é que, acho que posso dizer isto já, é que primeiro, no primeiro estado de emergência não tenha aparecido ninguém a ser contra, e no segundo só tenha aparecido um deputado. É que nós podemos ser a favor ou contra, mas parece-me chocante que ninguém num Estado democrático, como aquilo aconteceu noutros países, na Suécia, foi chumbado o estado de emergência, na Hungria toda a oposição votou contra. Quer dizer, perante uma situação que impinge algum medo, é verdade, um medo merecido, não tenha havido uma réstia de resistência de alguém que dissesse existe alguma alternativa a isto, existe alguma alternativa a esta limitação, e parece que estamos a correr quase cheios de vontade para abdicar das nossas liberdades individuais para algo que é um risco, que é uma coisa que nunca vimos, se calhar nos últimos 30 ou 40 anos, mas que apesar de tudo, visto em perspectiva, não é assim algo tão chocante que nos faça abdicar daquilo que nós somos enquanto sociedade. E isso, honestamente, assusta-me, porque quando nós olhamos para a história, nós tendemos a julgar muito os outros povos, aquilo que eles foram, aquilo que eles aceitaram fazer, aquilo que os alemães aceitaram fazer na Primeira e na Segunda Guerra, aquilo que os americanos aceitaram com as bombas nucleares no Japão para pôr fim a um risco que era necessariamente maior ou que justificadamente inspirava um maior medo do que o atual, e nós, com o atual risco, aceitamos de uma forma quase sem discussão. Logo no primeiro dia tivemos o líder do maior partido da oposição a saltar para os braços do primeiro-ministro, a abdicar de ser a oposição. Não houve uma voz forte contra um conjunto de
medidas que foram feitas. Fez-se uma cerca sanitária a uma cidade pedida pelas pessoas dessa cidade. Temos o presidente da Câmara dessa cidade a pedir que houvesse uma cerca sanitária quando não se sabia muito bem se o problema era bem local ou se era geral, se estava ali na feira em Gaia, no Porto, porque era impossível saber se era assim. Eu acho que nós, se calhar por bons motivos, por termos uma sociedade mais desenvolvida, habituada ao conforto, habituada a um certo nível de consumo, se calhar tornarmos demasiado avessos ao risco, com demasiado medo, e isso para mim é um dos grandes riscos do futuro. É que se nós, enquanto sociedade, abdicamos tão facilmente do escrutínio político, das liberdades individuais, da economia de mercado, por causa de um vírus que é perigoso, mas que não é nada comparado a guerras que tivemos nos últimos 100 anos, ou outro tipo de risco que tivemos nos 100 anos, o que é que irá acontecer se este vírus tiver efeitos de outro tipo, efeitos nas relações internacionais que falava o Bruno há pouco e a Ana Rita também, se tiver efeitos desse tipo, se causar conflitos de outro nível, de que é que nós estaremos dispostos a abdicar? E foi isso, e foi isso que me assustou particularmente nesta situação. É a falta de resistência, a falta de defesa das liberdades individuais que existiu. Não há ninguém que seja capaz, toda a gente está já disponível para ter a vigilância digital, para seguirmos as pessoas. Né? Não há quase ninguém. A Iniciativa Liberal elegeu um deputado. Se não tivesse elegido um deputado, desculpem os outros, mas não haveria ninguém naquele Parlamento a ser uma voz contra aquilo que estava a ser decidido. E eu até aceito que aquilo que foi decidido seja o correto. O que me parece estranho é que seja tão consensual, é que não haja uma voz de resistência que hoje, que se não fosse a Iniciativa Liberal, não estou a defender o meu partido, se não fosse a IEL, seria o PCP, seria o único partido que ali teria ido um bocadinho contra aquele unanimismo. Isso assusta-me porque podemos, efetivamente, no nosso período de vida, ter uma ameaça maior ainda, que sendo maior não justifique perdas de outro tipo de liberdades, e eu acho, vendo o exemplo do que aconteceu no último mês, que se acontecesse uma ameaça maior do que esta, nós entregaríamos muito mais, estaríamos dispostos a aplicar muito mais coisas, e isso para mim é muito mais assustador do que qualquer ameaça. É perdermos enquanto sociedade, estamos dispostos a aplicar da democracia liberal, dos direitos individuais. Isso sim, para mim, parece muito perigoso. Graça. Queria só dizer, aqui em relação àquilo que o Carlos estava a dizer sobre a não existência de resistência, eu por acaso não concordo muito com isso nesta questão das aplicações que estão agora a ser discutidas. Porquê? Porque aquilo que se está a discutir em termos de aplicações são aplicações que nós descarregamos no nosso telemóvel e que têm várias funcionalidades. Desde o aconselhamento em caso de sintomas, à telemedicina e àquilo que assusta mais as pessoas, que é o nome que está agora nos temas da proteção de dados, o chamado contact tracing, que no fundo é uma forma de reconstruir a cadeia de transmissão do vírus com a ajuda da tecnologia. É esta uma das possibilidades destas aplicações. E porquê é que eu acho que não houve aqui uma cedência imediata à tecnologia e não houve aqui uma revogação da privacidade e da proteção de dados? Porque a Comissão Europeia, várias entidades, a CNPD, outras autoridades de fiscalização de outros países, desdobraram-se em comunicações e em guidelines e recomendações sobre como é que estas soluções tecnológicas se enquadram no nosso modelo jurídico.
E há várias consequências, nomeadamente de uma comunicação da Comissão Europeia que foi publicada esta semana, que é claríssima. Primeiro, estas aplicações têm de ser voluntárias, ou seja, as pessoas não podem ser obrigadas a usar isto e não podem ser penalizadas no caso de não descarregarem a aplicação. Depois, a maneira como a aplicação está desenhada assenta justamente naquilo que eu estava a dizer há pouco no chamado Privacy by Design, que é, isto traduz numa série de coisas. A Ana Rita estava a falar na anonimização, e a anonimização é justamente uma dessas consequências. Porque o que é que acontece? Nós descarregamos a aplicação no nosso aparelho, no nosso telemóvel ou noutro tipo de device, e a recolha de dados funciona com base numa espécie de aperto de mão digital entre os aparelhos. O que é que isto significa? Significa que o próprio aparelho vai comunicar, se eu tiver a entrar em questões muito técnicas, Miguel, por favor, diz-me para lá. O próprio aparelho vai comunicar com os outros aparelhos através de Bluetooth, isto sem recolher o nome das pessoas, o seu número de telemóvel e outros dados, como por exemplo a localização onde as pessoas estavam. O que recolhe é um identificador, portanto é isso que é o tal aperto de mão digital, que das duas uma, ou fica armazenado no próprio aparelho, e isto chama-se Decentralized Processing, e portanto o identificador e a informação fica toda armazenada no aparelho, ou então é armazenada de forma centralizada num servidor das autoridades de saúde, e aqui chama-se Backend Server Solution. Na primeira hipótese, portanto, se os dados são armazenados no aparelho, sempre que a pessoa está infectada, carrega a própria pessoa, a sua condição, o seu estado de saúde na aplicação, e imediatamente é enviada uma notificação para as pessoas que estiveram em contacto com ela. Portanto, aqui não há nenhum acesso por parte do Estado, por parte de ninguém. É tudo, assenta no controlo da própria pessoa. E depois há aqui a outra hipótese, em que os dados estão armazenados num servidor das autoridades de saúde. Também as autoridades de saúde nunca chegam a conhecer a identidade dos contactos e, na mesma, são capazes de notificar os infectados. Portanto, há estas duas soluções. Depois, a própria aplicação está toda desenhada segundo uma lógica de reduzir ao máximo o tipo de dados e o número de dados e a quantidade de dados que recolhe. E logo aqui há uma proteção bestial da pessoa. Depois tem outras especificidades. Tem de ser uma solução temporária, portanto os dados devem ser armazenados ao fim de um mês, que corresponde ao período de incubação do vírus e mais alguma margem que é aqui dada, ou depois de a pessoa ser testada e o resultado ser negativo. Portanto, os dados têm de ser apagados tanto do aparelho como do próprio servidor das autoridades de saúde. E depois há aqui duas outras questões que são muito importantes e que a Comissão Europeia sublinha. O acompanhamento em Portugal do desenho e da concepção desta aplicação tinha de ser feito pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, e depois, por outro lado, é obrigatório por lei que quem desenvolve esta aplicação faça uma avaliação de impacto. E nesse documento é obrigatório identificar quais são as vulnerabilidades da aplicação em termos de proteção de dados e de segurança da informação, que é um aspecto que nós não estamos aqui a discutir, mas que neste tema também é muito importante, a prevenção de falhas de segurança, nomeadamente de intrusões aos sistemas, e depois quem concebe esta aplicação, com base nesses riscos que são identificados, tem de adotar medidas de mitigação dos riscos. Isto é obrigatório por lei, ok? Não sei se fui clara. Não, foste muito clara. Acho que por cada descrição das proteções ao nível jurídico e tecnológico, acho que surgem, por cada descrição dessas, acho que surgem legitimamente, não estou a censurar quem pensar dessa maneira, outras tantas preocupações de que tanto a blindagem jurídica como a tecnológica são facilmente furadas se a intenção seja para ganhar dinheiro, seja para espionagem, seja... Não, Miguel, é verdade, mas nós... muitas outras coisas. Na área jurídica, estudar direito aplicado à tecnologia tem de implicar necessariamente um convívio com o risco. E todo o arcabouço jurídico que se aplica à tecnologia, sobretudo a proteção de dados, assenta numa lógica de gestão do risco. Ou seja, nós não estamos aqui a proibir a utilização de dados pessoais por razões de saúde, por razões económicas, por o que é que seja. O que se obriga às organizações quando usam os nossos dados é que façam uma gestão adequada ao risco dos tratamentos que fazem. E têm de adotar medidas técnicas, medidas de organização dos tratamentos e da forma como os fazem, adequadas a esse risco. Ou seja, não há aqui proibições absolutas.
Eu sei que se calhar é um bocado estranho, mas não há. O que há aqui é uma lógica de gestão do risco que não é muito típica nas soluções legais, não é? Mas que na tecnologia é a única solução. Porque a tecnologia está sempre a evoluir e aquilo que o direito diz hoje, como tu próprio estavas a dizer, muito provavelmente não vai valer no futuro. E, portanto, não pode haver aqui soluções fechadas, não há. Obrigado, Graça. Bruno, posso acrescentar rapidamente sobre a questão da aplicação? Bom, estavas preocupado, Miguel, com a possibilidade de a descrição excelente da Graça ainda levantar problemas de quão segura ou quão fiável a aplicação é. O meu problema é exatamente o oposto. O meu problema é tudo o que a Graça descreveu parece-me absolutamente aceitável por, deixa-me dizer, qualquer pessoa razoável. O problema não é esse. O problema é que se a aplicação funcionar do modo que a Graça descreveu, a aplicação vai ser mais ou menos inútil. Eu fiz uns cálculos para um artigo que publico amanhã. Se 10% da população decidir utilizar a aplicação, se 50% decidir ter o sinal Bluetooth ligado, se 40% decidir comunicar o facto que foi infectada, nós ficamos com o resultado final de cerca de 1,2% dos pares de contactos identificados. Ora, ninguém vai levantar as restrições físicas para identificar 1,2% dos possíveis casos de contaminação. Nem sei bem se vale a pena criar uma aplicação para isso, e suspeito que a Apple e a Google decidiram criar uma aplicação com essas circunstâncias para lançar o debate e para mais tarde poder refinar e aprofundar o sistema, porque o sistema, tal como é descrito, quer nas aplicações europeias, quer na da Apple e da Google, parece muito ineficiente. E isso leva-me a um ponto mais geral, que é o facto de, parece-me a mim, que muitas das soluções que no passado eram fáceis de tomar, por isso é que eu acho que esta crise vai afetar particularmente a União Europeia, porque a abordagem tecnocrática em que nós consideramos diferentes valores e medimos de um modo mais objetivo possível e chegamos a uma solução que depois temos de convencer os eleitorados, mas a solução é tecnicamente correta, tudo isso torna-se muito mais difícil e as questões agora, quer especialmente durante a pandemia, mas julgo que depois também, passam a ser questões em que algo tem de ser sacrificado em vez de medido, em que temos de fazer escolhas sob incerteza bastante radicais entre várias opções. Tudo se torna muito mais dramático e muito mais difícil. Desse ponto de vista, eu acho que o ambiente já se alterou. O modo como as coisas estão a ser discutidas já se alterou. Onde eu acho que podemos ver isso claramente é nas relações entre os Estados Unidos e a China, onde subitamente o debate se tornou verdadeiramente confrontacional e quase de guerra fria, e não era assim. O que Trump está a dizer nas conferências de imprensa todos os dias é um pouco pior, as pressões são enormes dos dois lados, o que a China está a fazer com a sua política externa e com a sua diplomacia também é algo que eu nunca tinha visto nos últimos 3, 4 anos, em termos de agressividade e de confrontação. Eu acho que foi a primeira área onde o vírus politicizou radicalmente a situação e as relações. E agora veremos se outras áreas não vai acontecer o mesmo. Se o debate sobre a Constituição Económica na Europa, o debate entre liberalismo e socialismo não vai ser radicalmente politicizado, porque rapidamente, e para tentar assustar um pouco o Carlos, eu acho que um socialista clássico vai ter um tempo muito mais fácil depois do vírus, porque é fácil fazer argumentos de que as pessoas que estão a arriscar a sua vida e a morrer todos os dias são as pessoas que são mal pagas, que não são protegidas pelo nosso sistema. É fácil fazer o argumento que os nossos hospitais não estavam preparados. É fácil fazer o argumento que as pessoas estão a viver mês a mês e se quisermos que elas fiquem um mês em casa, elas não têm sequer poupanças suficientes para isso. É fácil fazer um argumento que os impostos não estavam a ser pagos e tudo bem, se os impostos não estavam a ser pagos para as pessoas viverem melhor ou pior, ou para o Estado Social ser melhor ou pior, era uma coisa, mas se os impostos não estão a ser pagos e o resultado são dezenas de milhares ou centenas de milhares de mortos, a discussão é diferente. Há um sentimento de solidariedade e de sofrimento coletivo que nós sabemos da história que é indispensável pelas grandes alterações sociais e que agora está lá. Ou seja, eu acho que todas as questões, não é que o vírus tenha alterado as questões, mas alterou o ambiente e o estado de espírito em que as questões são discutidas. E uma das variáveis que foi alterada, eu acho que é a dramática politicização de uma perspectiva técnica. Meus queridos, mais alguém? Alguém quer mais dizer alguma coisa? Já estamos para lá da nossa hora combinada. Mais alguém? Então, olha, deixem-me agradecer-vos a todos.
Eu acho que foi uma discussão magnífica, eu aprendi imenso convosco, tenho a certeza que quem nos acompanhou pelo Facebook também teve imenso prazer em nos acompanhar aqui. Uma vez mais, muito obrigado. Lamento que tenhamos estado tanto tempo, tivemos este atraso grande no início e tivéssemos arrastado e não tivéssemos permitido perguntas de quem nos está a assistir, mas já são 11h30, já estamos há mais de 1h30 em conversa e por isso eu acho que temos que encerrar aqui. Uma vez mais, muito obrigado a todos. Em breve voltaremos com uma iniciativa semelhante, se ainda tivermos que depender destes meios tecnológicos. Deixem-me só acrescentar que nós tínhamos previsto uma iniciativa do 5.7 para celebrar o nosso aniversário no dia 23 de março, uma iniciativa que eu acharia que ia ser em grande, mas que, entretanto, depois com tudo o que aconteceu e o confinamento, tivemos de cancelar. Assim que haja, e é algo que nós não podemos fazer online sem perder mais de metade da graça. Por isso, quando podemos retomar ajuntamentos Faz no 1º de maio, faz no 1º de maio. Acho que não vai dar no 1º de maio. Mas vai ser uma coisa interessante, comemoraremos o nosso aniversário um bocadinho para lá no tempo, daqui por uns mesinhos, mas ainda não decidi essa ideia, depois no seu devido tempo eu irei apresentar o que é que será. Bem, pronto, uma vez mais obrigado a todos, sobretudo aos nossos queridos convidados que foram ótimos, excelentes, fico-vos a dever esta. Beijinhos a todos. Adeus, boa noite. Adeus, boa noite, obrigada. Obrigado, Miguel. Boa noite. Um abraço. Obrigado a todos. Boa noite.